Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 23 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Domingão na área, rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 9 da matina na Suíça, jogo entre Young Boys e Vaduz. O Young Boys é o vice-líder e vai jogar contra o último colocado. Estamos apenas na quarta rodada. Mas assim, o Young Boys na Suíça geralmente faz bons campeonatos e pega, querendo ou não, o último colocado nessa rodada. Vamos dar uma olhadinha na race. O Young Boys ganhou 3, perdeu uma, empatou outra. Mercado de gols muito forte. O Vaduz fora, perdeu 3, ganhou 2. Mercado de gols eu também gosto. No histórico, 3-2, 0-0, 1-1, 1-0, 6-1. Aqui para resultado, vitória Young Boys e uma partida para pelo menos 2 gols. Time, é o seguinte, momento que eu tô gravando esse vídeo, o site que eu utilizo para as probabilidades, ele está fora do ar. Momento que eu vou gravando jogo por jogo, se ele voltar, aí eu retorno com as probabilidades, tá? Mas é por esse motivo que eu não estou passando hoje exclusivamente as probabilidades. Assim que voltar, a gente volta em ritmo normal, tá beleza? Só para passar para vocês aqui o esclarecimento. 9h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, partida entre PSV e Groningen. Vamos lá. O histórico desse confronto já diz muito, né? 4-2, 5-0, 6-0, 5-2, 1-0. PSV venceu todas as partidas e dos 5 últimos jogos, em 4, pancadaria de gols. Então, pré-live, vitória PSV ou PSV para vencer um dos tempos, uma das partes, e um jogo para pelo menos 2 gols. 10 da matina, Inglaterra, Premier League, jogo do Brighton contra o Aston Villa. Vamos lá. O Brighton em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. O Aston Villa fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols e ambas marcam. E no histórico, 4-3, 3-0, 1-0 que sai um pouquinho, 2-1, 2-0. Time, pré-live prefiro gols aqui, tá? Jogo para pelo menos 2 gols e um provável ambas marcam. E vamos lá, 10 da matina, ainda Inglaterra Premier League, jogo do City contra o Bournemouth. Lembrando, é primeira rodada. Se a gente der uma olhadinha no histórico, geralmente o City se dá melhor. 3-1, 3-1, 6-1, 4-0, 2-1. E partidas com muitos gols. Então, para resultado, vitória ou empate, Manchester City para vencer um dos tempos, uma das partes. E uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha nos jogadores. Uma provável escalação aqui para Manchester City e Bournemouth. Pelo lado do City, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Haaland, não tem o que inventar. Finalização de fora da área, Phil Foden. Outros 2 caras que finalizam aqui do time do City, o Semenyo e também o Cherki. Para desarmes, o Henderson, que é jogador novo, né? Chegou aqui para compor o elenco. E também o lateral esquerdo, Orelli. Pelo lado do Bournemouth, finalização, chute a gol, mesmo gol. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Grande Ryan, tá bom? Caindo aqui pela direita. Vai ser um confronto bacana, né? Nessa faixa de campo aqui, o Ryan contra o Orelli. E também o Evanilson, é um cara que finaliza e chuta gol. Para desarmes, o Scott, o Cook e também o Truffet. Fechou? E vamos lá, meio-dia, Espanha, La Liga, jogo do Atlético de Madrid contra o Villarreal. Negócio é o seguinte, olhando o histórico, 2-0, 1-1, 3-1, 2-0, 2-2. Geralmente partidas com pelo menos 2 gols. E jogos do Villa geralmente são partidas com gols, tá? Então, pré-live, prefiro gols aqui novamente. Um jogo para pelo menos 2 gols e um provável ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha nos jogadores. Prováveis escalações aqui para Atlético de Madrid e Villarreal. Pelo lado do Atlético de Madrid, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Baena e também o Lookman. Para desarmes, o Coke e o Lenormand.
Pelo lado do Villa, finalização, chute a gol, mesmo gol, Mika Dautzi e pra desarmes o Mourinho. Fechou? Meio-dia e 30, Inglaterra, Premier League, jogo do Newcastle contra o Liverpool. Olhando time por time, a escalação do Liverpool me agrada mais. E mesmo jogando fora de casa, eu acho que pode sim conseguir um bom resultado. Então, pensando nisso, para resultado, vitória ou empate, Liverpool. Se a gente der uma olhadinha no histórico, 3-2, 3-3, 2-1, 2-0, 1-0. Ou da Liverpool ou da empate. Dos 5 últimos jogos na casa do Newcastle, em 4 a gente teve pelo menos 2 gols. Então, pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Newcastle e Liverpool. O Newcastle teve algumas alterações, principalmente no meio de campo, né? A gente tinha aqui o Bruno Guimarães e também o Tonali. Ambos os jogadores não estão mais no Newcastle. Para finalização, chute a gol, o Issa e o Voltmate. Outro cara que finaliza bastante é o Barnes, tá? Para desarmes, o Lewis Hall. Pelo lado do Liverpool, finalização, chute a gol, mesmo gol, Isaac, o Gakpo. Para finalização de fora da área, o Wirtz. E para desarmes, o McAllister e o Gravenberch. Fechou? 13h30 na Itália, primeira rodada, jogo entre Frosinone e Juventus. Olhando o histórico do confronto, geralmente a Juve se dá melhor, 2-1, 2-0, 2-0, 2-0. Então, para resultado, vitória ou empate Juventus, Juventus para vencer um dos tempos, uma das partes, tá beleza? E um cenário aqui para menos de 4 gols. Prováveis escalações aqui para Frosinone e Juventus. Pelo lado do Frosinone, finalização, chute a gol, Raimondo. E para desarmes, o Sicella. Pelo lado da Juve, finalização, chute a gol, finalização de fora da área, o Wirtz. E para desarmes, o Locatelli. Fechou? 15h45 na França, primeira rodada, Ligue 1, partida entre Rennes e Paris Saint-Germain. Vamos lá, Paris Saint-Germain, mesmo jogando fora de casa, é favorito. Então, para resultado, vitória ou empate Paris Saint-Germain para vencer um dos tempos, uma das partes. E uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Jogadores. Prováveis escalações aqui para Rennes e Paris Saint-Germain. Pelo lado do Rennes, finalização, chute a gol, Lepou e o Blas. Para desarmes, o Rongier. Pelo lado do Paris Saint-Germain, para finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem muito o que inventar. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, finalização de fora da área, Vitinha, e para desarmes, o Beraldo e o Zaire-Emery. Fechou? 15h45 na Itália, primeira rodada, jogo entre Torino e Milan. Olha o histórico desse confronto. Dos 10 últimos jogos entre Torino e Milan, em 9 a gente tem pelo menos 2 gols. Ou seja, pré-live é um baita confronto aqui para pelo menos 2 gols, tá bom? E é isso. 16 horas, Campeonato Brasileiro Série A. O Palmeiras recebendo o Vasco. Palmeiras, líder da competição. O Flamengo tá encostando. O Flamengo tem um jogo a menos, tá beleza? Se o Flamengo ganhar esse jogo a menos, empata aqui em número de pontos. E o Vasco vem dentro de zona de rebaixamento na vice-lanterna do Brasileirão. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Palmeiras em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida. Ganhou 2, empatou 2. E o Vasco jogando fora, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. No histórico, dos 5 últimos jogos, 3 vitórias para o Palmeiras e são 2 empates. Para resultado, jogando em casa, acredito que o Verdão não perca. Vitória ou empate, Palmeiras. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Palmeiras e Vasco. Pelo lado do Palmeiras, finalização, chute a gol, mesmo gol. Flaco Lopes, Vitor Roque, também o Arias. Para desarmes, também o Arias. Pelo lado do Vasco, eu gosto aqui de desarmes do Cuiabano. Fechou? E vamos lá, mais uma partida aqui no Brasileirão. Jogo entre Bragantino e Grêmio. O que eu gosto aqui, ó? Pelo lado do Bragantino, uma provável escalação. Se o Rodriguinho jogar no meio de campo, finalização de fora da área, Rodriguinho. E pelo lado do Grêmio, se o Carlos Vinícius estiver no comando de ataque, é um bom nome aí para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 16 horas, baita clássico de altíssima rivalidade no Campeonato Brasileiro. Partida entre Vitória e Bahia. O que eu gosto aqui? Cartão. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um provável cartão vermelho. Juizão, a gente tá de olho. Aliás, deixa eu colocar no Google aqui pra gente ver quem é o juiz dessa partida. Mas aqui pré-live eu gosto de cartões. Time, vamos lá. Juizão pra apitar aqui Vitória e Bahia.
Klaus. Pô, tava bem animado nessa análise para cartão. A hora que entra o Klaus, né? Klaus ou Daronco, geralmente para cartão, a gente ia dar aquela torcida de nariz, né? A média do Klaus é de 4 cartões por partida, tá beleza? 16h30, Espanha, La Liga, jogo entre Elche e Barcelona. Barcelona estreando aí no Campeonato Espanhol, tá certo? Dessa temporada. Se a gente der uma olhadinha no retrospecto histórico, mesmo o Barcelona jogando fora de casa, geralmente se dá melhor. 3x1, 4x0, 2x1, 2x0, 6x0. Pré-live não tem muito o que inventar. Vitória Barcelona e uma partida para pelo menos 2 gols. Lamine Yamal, Rafinha devem estar em campo. Então são bons nomes aí para finalização, chute a gol ou mesmo gol pelo lado do Barça. Fechou? Uma provável escalação aqui para Espanhol e Barcelona. Pelo lado do Barça, no meio de campo, eu acho que o Pedri talvez jogue, tá bom, galera? Ainda falta o Rodri, Dani Olmo. E aqui na esquerda, tá dando o ADM, deve jogar o ADM ou o Gordon, tá beleza? Como eu falei para vocês, o Rafinha e o Lamine Yamal devem ser titulares. E aí, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, são bons nomes. Pelo lado do Elche, para desarmes, eu gosto do Valera. Até porque vai marcar o Lamine Yamal e o Lamine Yamal é um jogador que vai muito para cima. Aí os desarmes e faltas podem acontecer aqui. Valera, jogador do Elche. Fechou? 16h30 em Portugal, jogo entre Porto e Arouca. Se a gente der uma olhadinha no histórico desse confronto, geralmente o Porto se dá melhor. 3x1, 4x0, 1x1, 4x0, 5x1. Para resultado, vitória do Porto e um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Time, provável escalação aqui do Porto, ó. Se vier com essa escalação, finalização, chute a gol, mesmo gol, André Silva e também William Gomes. Chuta e finaliza pra caramba, tá bom? 18h30, Campeonato Brasileiro Série A, jogo da Chapecoense contra o São Paulo. Tabela de classificação, o São Paulo vem na 13ª colocação, brigando para não cair. E nesse momento brigando por vaga aqui de Sul-Americana. E a Chape é a última colocada. Olha a campanha da Chape. 22 partidas, ganhou 1 jogo, empatou 8 e perdeu 13. O São Paulo, numa boa, não pode perder esse jogo. Se o São Paulo não quer ter risco de rebaixamento e quer brigar pelo menos por uma vaga de Sul-Americana, precisa pontuar. Dupla hipótese São Paulo. Vitória ou empate, São Paulo. 18h30, Campeonato Brasileiro, jogo do Peixão do Santos contra o Mirassol. Tabela de classificação, o Santos vem na 14ª posição e o Mirassol é o 17º colocado. As duas equipes nesse momento brigando para não cair. O Santos em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 2, empatou 2. O Mirassol fora, perdeu 3, empatou 2. No histórico, geralmente o Santos se dá melhor. 1x1, 2x1, 3x2, 2x1 e 3x1. Geralmente partidas aqui para pelo menos 2 gols, tá certo? Para resultado, vitória ou empate, Santos, e um jogo para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhada nos jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Santos e Mirassol. Pelo lado do Santos, finalização, chute a gol, mesmo gol. Não tenho que inventar, o Neymar. Para desarmes, Igor Vinícius. Pelo lado do Mirassol, finalização, chute a gol, o lateral esquerdo, Reinaldo. O Reinaldo e o Neymar geralmente tomam cartão amarelo, hein? Será? Cartão amarelo pro Neymar e pro Reinaldo? Interrogação. E vamos lá, 19h30 para fechar Campeonato Brasileiro, jogo entre Curitiba e Corinthians. Tabela de classificação, o Corinthians vem na 9ª colocação e o Coxa é o 10º colocado. Até o momento, campanhas bem similares. Puxando o race, o Curitiba em casa perdeu 3, ganhou 2. O Corinthians fora, empatou 3, perdeu 1 e só venceu uma partida. O Corinthians, querendo ou não, ele chega fisicamente mais cansado. Teve jogo importantíssimo de Libertadores contra o Rosário Central no meio de semana, jogou com um jogador a menos, ou seja, correram pra caramba. O mercado, ele dá um leve favoritismo pro Corinthians. Por esse motivo, o que eu penso aqui? Um handicap asiático mais 1 pro Curitiba, pensando em resultado. Tá beleza? Time aí, bora lá! Como é que ficou o melhor palpite aí pro domingão no Brasileirão? Jogo entre Chapecoense e São Paulo, vitória ou empate São Paulo. E no jogo entre Palmeiras e Vasco, vitória ou empate Palmeiras e um jogo para menos de 6 gols. É isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão.
Bora! E vamos que vamos de palpitão, mas antes, já deixa aquele like, faz um comentário, dá a hypada no celular pra fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo aí pra vocês. Pode ser? Tô dando um tempinho aqui enquanto eu vou separando o palpitão pra dar tempo de dar o like, fazer o comentário. Muito obrigado, ajuda demais. Vamos lá, palpitão aí na tela, começando na Inglaterra Premier League, jogo do City contra o Bournemouth. Dupla hipótese City, jogo para mais de 1,5 gol. Na Holanda, PSV e Gronier. PSV para vencer um dos tempos, uma das partes. Na França, Rennes e Paris Saint-Germain. Dupla hipótese Paris Saint-Germain, partida para mais de 1,5 gol. Vitória e Bahia, para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. Tamo de olho, hein, Klaus? Estreia do Barcelona, Elche e Barcelona. Vitória do Barça. E em Portugal, para fechar, Porto e Arouca, vitória do Porto. E é isso. Vídeo tá acabando. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.